Olá a todos. A semana passada, na minha newsletter, referi o caso do padre Rupnik, um padre esloveno, ex-jesuíta, que está a ser investigado por ter cometido abusos sobre uma série de mulheres de quem era diretor espiritual. A maior parte dessas mulheres, se não todas, eram freiras de uma ordem religiosa que ainda por cima ele tinha ajudado a fundar e, portanto, sobre a qual exercia uma grande autoridade e sobre as quais tinha uma grande responsabilidade. O padre Rupnik, para além disto, era um artista muito consagrado, um dos mais respeitados na Igreja, autor de inúmeros mosaicos que estão espalhados por igrejas em todo o mundo, incluindo um mosaico gigantesco que está na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, e, portanto, conhecida da maior parte dos portugueses. Portanto, eu não vou entrar em muito mais detalhes sobre o caso do padre Rupnik. Aquilo que eu perguntava na newsletter era o que é que se deve fazer à obra do padre Rupnik, agora que se sabe a verdade sobre os seus atos. E lancei essa questão dizendo que eu próprio não tinha a certeza, não tinha uma resposta. Convidei os meus leitores e ouvintes a enviarem também os seus comentários, a sugerirem o que é que achavam que se devia fazer. Recebi alguns comentários a dizer, por exemplo, então agora a cancel culture, a cultura do cancelamento já chegou à igreja, sem mais, o que gerou alguma discussão nas minhas redes sociais. Eu tentei não me envolver nessas discussões, só eventualmente prestar algum esclarecimento. Recebi um e-mail do Miguel Campos Aguiar, que muito simpático, um e-mail comprido, não vou ler todo, mas que me dizia, respondendo ao seu convite, penso que o caso do Padre Rupnik se distingue de outros casos de cancel culture. A questão não é tanto separar a obra do artista, mas separar a obra dos seus atos. Pelo menos segundo as vítimas, isto não é possível, tendo muitos dos seus atos ocorrido exatamente durante a produção das obras. Isto é um dado importante. Aproveito aqui para fazer um pequeno esclarecimento, porque eu recebi outro e-mail de alguém que dizia: bom, no caso do Padre Rupnik, não havia crianças envolvidas, tudo aquilo que se passou era entre adultos e, portanto, é da sua conta. Isto não é exatamente verdade, ou seja, não há crianças envolvidas, mas não estamos a falar de atos consensuais. E estamos aqui a falar de um tipo de abuso que hoje em dia é cada vez mais englobado no abuso de crianças e pessoas vulneráveis, sendo que há aqui, como eu disse no início, uma relação desproporcional entre uma pessoa que é diretora espiritual e que manipula as pessoas sobre as quais tem responsabilidade e no contexto da direção espiritual e também, aparentemente, no contexto da criação das suas obras, praticava estes abusos grotescos sobre estas mulheres. Portanto, há aqui um abuso de confiança e estas mulheres podem ser consideradas pessoas vulneráveis por causa desta relação. Portanto, não é inteiramente claro que isto não possa ser visto da mesma perspectiva que olhamos para os casos de abusos sobre crianças. Este mesmo Miguel Aguiar, a dada altura, comenta também que ele fala da qualidade da obra, da natureza da obra do Padre Rupnik. É diferente de falar da qualidade. E diz que, no fundo, ele diz que enquanto a arte sacra deve ter como objetivo apontar para Deus, no caso do Padre Rupnik, a arte dele, na sua individualidade bruta, leva-nos não a Cristo, mas à sua personalidade, portanto, à personalidade do próprio Padre Rupnik. E isto é um dos argumentos que ele tece. E isto é interessante que eu queria aqui distinguir. Eu vi várias pessoas a dizer, ainda bem que agora estou a tirar as obras porque as obras são feias. Isto não tem nada a ver com as obras serem feias ou serem bonitas, isso tem a ver com o gosto de cada um. Tem a ver com o que devemos fazer com as obras por causa dos comportamentos que se vieram a descobrir. Portanto, o gosto individual não interessa. Mas aqui, neste caso que o Miguel Aguiar refere, é ligeiramente diferente, porque o que ele está a dizer é que há aqui um certo narcisismo envolvido, ou seja, que a obra do Padre Rupnik estava muito impregnada dele próprio, da sua personalidade. É óbvio que todos os artistas se colocam nas suas obras, as obras têm sempre a marca do artista, claro. A questão é se estas obras têm como principal objetivo apontar para Deus e têm a assinatura do Padre Rupnik, ou se têm como principal objetivo apontar para si mesmo. Obviamente não é uma questão que eu possa resolver, ou sobre a qual eu tenho uma resposta, mas é a sensibilidade deste meu leitor é essa. Recebi também aqui um comentário interessante do Bernardo Vidal Pimentel, que me segue no Twitter e que comenta com quem já tive vários diálogos, que diz: acho que a grande questão aqui será qual o objetivo da arte.
Não sei se fundamentado, mas há suspeitas que o simbolismo das suas obras tenha conexões e intenções profanas. Se a arte em si mesmo nos afastar da verdade e do bem, não sei se o belo se safa incólume. Portanto, isto tem ligação com aquilo que eu estava a dizer anteriormente. E o André Pina Almeida, também no Twitter, diz: a beleza das obras de Rupnik continua intacta, a meu ver. Percebo o ponto de contacto das vítimas com a obra, mas a Igreja não pode esconder o pecado. Tapar nunca é boa estratégia. Portanto, temos aqui já uma vertente diferente, que é a obra é bela e tem valor porque é uma obra de arte sacra, independentemente dos pecados de quem encomendou a obra, e aqui, eventualmente, segundo esta linha, uma eventual vantagem em manter a obra, apesar de saber dos pecados do seu autor, precisamente porque é uma forma de nos lembrar que existe pecado e que existe pecado também na Igreja. Pronto, é uma perspectiva. A maior parte da discussão teve lugar no Facebook. Vou ler aqui alguns comentários, ou vários. A Liette Diniz, um bocadinho na linha desta mensagem que vimos anteriormente, diz: sendo que ninguém está isento de pecar, então tudo quanto nos recordar a nossa triste condição humana será uma boa ocasião para, com humildade e caridade, rezarmos por nós próprios e por todos os pecadores, tal como Nossa Senhora nos pediu, e darmos infinitas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Leonor Coelho diz: quanto aos polémicos mosaicos, cada um consulta a memória e anota os elogios e até a promoção feita pela Igreja e a própria Companhia de Jesus às obras de arte até há pouco tempo, de há poucos anos. As pessoas mudam, uma obra de arte não deixa de o ser, e é isso que devemos ver. Se algo tem de ser corrigido, é o nosso olhar, e se o olho nos escandaliza, arranquemo-lo, pois é essa a recomendação do Evangelho. O exagero da polémica e insistência com que se ressalta leva-me às raízes ou causas de tantos ataques contra a Igreja. Portanto, aqui a Leonor Coelho parece dar a entender que estes ataques agora à obra do Padre Rupnik não têm tanto a ver com o caso em si, são uma forma de atacar a Igreja. Eu, pessoalmente, não concordo com isto. Já em uma perspectiva completamente contrária, o João Moreira diz: tudo o que Rupnik fez tem de ir para o lixo. É simples. Deus o perdoará se ele se arrepender sinceramente, mas o escândalo de exibir as suas obras é intolerável. Mas temos ainda o Pedro Nuno Benjamin, um antigo seguidor da atualidade religiosa, que diz que esta é uma questão difícil mesmo. Se pudéssemos separar o criador da sua obra, certamente não retiraria os mosaicos. No entanto, por respeito às vítimas do Marco Rupnik, poder-se-iam transferir os mosaicos para outro local e abrir caminho para a instalação de uma outra obra de arte sacra. Por fim, agora sim, temos aqui o que gerou-se aqui um diálogo. A Mariana Vilas Boas diz: para formular um juízo sobre se o enorme painel de Rupnik deveria ou não permanecer na Basílica, talvez me ajudasse a conhecer as razões que levaram o santuário a decidir pela conservação do painel. Recordo que esta questão foi lançada em Portugal porque o santuário disse que não vai retirar o painel, o mosaico. Aliás, a retirada do mosaico seria certamente uma coisa difícil e dispendiosa, porque o mosaico é mesmo muito grande, mas disse que ia deixar de usar a imagem nas suas outras publicações, coisa que fazia frequentemente até então. Portanto, esta foi a notícia que o Sete Margens deu a semana passada e eu repliquei na minha newsletter, e foi a partir daí que se gerou esta reflexão. Agora, a Mariana Vilas Boas conclui com o seguinte: sei, no entanto, que entrar na Basílica hoje é para mim tormentoso. Dou de caras com o sinal, o painel, que me remete para um criminoso de algo repugnante. E isso é contraditório com o que eu vou fazer à Basílica e incomoda-me muito. A Joana Freudenthal comenta: eu estou nesse pé, não consigo deixar de pensar no que sentirão as vítimas. E depois há aqui mais um bocadinho mais alguns comentários a este respeito. Pronto. O objetivo deste vídeo era dar um bocadinho conta da discussão que se gerou. A discussão continua aberta, estão mais que convidados a continuar a participar, mas também para dar conta de alguma reflexão, a maturação da minha reflexão desde então. Portanto, eu tenho visto estes comentários e tenho pensado neles, tenho meditado também neles, e este comentário de Mariana Vilas Boas penso que para mim é chave. Ou seja, e eu tinha referido também isto, mas na forma de pergunta da minha reflexão, que era o que sentirão as vítimas, seja as vítimas do Marco Rupnik, seja qualquer vítima de abusos sexuais, quando entra na Basílica de Fátima. E dei por mim a pensar: e se isto fosse em minha casa? E se fosse uma filha minha? Se eu tivesse em minha casa uma obra de um amigo, uma obra de arte de um amigo,
que mais tarde descobria que tinha abusado da minha confiança de uma maneira tão grotesca quanto esta, que tinha, por exemplo, abusado sexualmente de alguém próximo de mim, eventualmente de um dos meus filhos. Eu seria capaz de dizer, bom, está bem, vamos separar a obra do artista, ele fez isto, foi horrível, mas a obra continua a ser uma coisa relevante, continua a ser uma coisa bonita e por isso vou mantê-la na minha sala. Certamente que não. Eu acho que a Igreja cada vez mais, sobretudo neste tempo e na ressaca de tantos escândalos que tem havido e que continua a haver, tem muito sinceramente e na prática que colocar as vítimas sempre no centro e em primeiro lugar. A Igreja, neste caso os responsáveis do Santuário de Fátima, da Basílica da Santíssima Trindade, têm que pensar e colocar em primeiro lugar as vítimas de abusos sexuais que entram na nossa Igreja vão se sentir bem-vindas ou vão se sentir desconfortáveis e vão sentir mal acolhidas ou ostracizadas porque nós escolhemos manter em lugar de destaque uma obra feita por um homem que, agora sabemos, abusava de pessoas sobre a sua direção espiritual e fazia-o às vezes até no contexto da criação destas mesmas obras. Se a resposta é que as vítimas, ou qualquer vítima, se vai sentir desconfortável e não se vai sentir em casa na Basílica por causa disso, então, em minha opinião, a imagem deve ser retirada. Claro que entra aqui a questão da despesa, pode haver outras formas de tapar a imagem, eu não vou entrar por aí, eu estou a dizer, enquanto perspectiva moral, penso que a regra deve ser esta. Eu penso, então, por isso que os sítios, os outros locais que já retiraram as obras do Padre Rupnik fizeram bem, e as que estão a insistir em mantê-las estão a agir mal. É a minha opinião, formada com base na minha reflexão, também nestes contributos que recebi de alguns leitores. Continuo aberto a receber outros e continuo sempre à vossa disposição. Continuem a acompanhar o meu trabalho, atualidadereligiosa.pt, aqui neste canal do YouTube também, nas minhas redes sociais. Eu vou voltando de vez em quando com outras reflexões e com outras notícias. Obrigado e adeus.